Capítulo 15. Apesar do nome, eu adorava a sala de guerra. O meu lado cartógrafo não resistia a mapas antigos forjados em couro e embelezados com destaques caprichados. O farol dourado de Osquervo, os templos montanhosos de Shu, as sereias que nadavam nas beiras dos mares. Olhei em volta da mesa para os rostos dos grixas. Alguns familiares, alguns novos. Qualquer um deles poderia ser um espião do Darkling, do rei, do Aparat. Qualquer um deles poderia estar atrás de uma oportunidade de me tirar do caminho e assumir o poder. Tolho e Itamar estavam do lado de fora, a um grito de distância em caso de problemas. Mas era a presença de Mali que me confortava. Ele estava sentado à minha direita, em suas roupas de tecido grosseiro, o sol afixado acima do seu coração. Eu odiava a ideia de ele partir tão cedo para a caça, mas tinha de admitir que uma distração poderia ser algo bom. Mali tinha o orgulho de ter sido um soldado, e embora tentasse esconder, eu sabia que a sentença do rei era um fardo pesado para ele. O fato de ele ter adivinhado que eu estava escondendo algo dele também não tinha ajudado. Serguei estava sentado à direita de Mali, braços cruzados sobre o peito para expressar seu mau humor. Ele não estava feliz de estar sentado ao lado de um guarda Otkzaicia. E estava ainda menos feliz de que eu tivesse insistido em colocar um fabricador diretamente à minha esquerda, no que era considerado uma posição de honra. Ela era uma garota Sully chamada Padja, que eu nunca tinha visto antes. Ela tinha cabelos escuros e olhos quase negros, e os bordados vermelhos na manga de seu kefta roxo indicavam que ela era um dos alquimistas, fabricadores especializados em produtos químicos como pólvoras e venenos. David sentou-se mais para o fundo da mesa, suas mangas adornadas de cinza. Ele trabalhava com vidro, aço, madeira, pedra, qualquer coisa sólida. David era um Durust, e eu sabia que ele era o melhor deles porque o Darkling o tinha escolhido para forjar meu colar. Havia também Fedor e Zoya do lado dele, linda como sempre em azul ethereal. No lado oposto a Zoya sentou-se Pavel, o infernal de pele escura que tinha falado com tanta raiva de mim no dia anterior. Ele tinha feições retilíneas e um dente lascado que produzia um leve assobio quando falava. A primeira parte da reunião foi gasta discutindo a quantidade de grixas nos diversos postos avançados em torno de Ravnica e quantos estariam se escondendo. Zoya sugeriu enviar um mensageiro para espalhar a notícia da minha volta e oferecer anistia completa e gratuita àqueles que jurassem sua lealdade à Conjuradora do Sol. Gastamos algo próximo de 1 hora discutindo os termos e estrutura da anistia. Eu sabia que teria de levá-la a Nikolai para obter a aprovação do rei e precisava prosseguir com cuidado. Finalmente, concordamos com lealdade ao trono de Ravnica e ao segundo exército. Ninguém parecia feliz com isso, então eu estava razoavelmente certa de que tínhamos acertado o tom. Foi Fedor que levantou a questão do Aparat. É preocupante que ele tenha conseguido fugir de ser capturado por tanto tempo. Ele já tentou entrar em contato com você? Pavel me perguntou. Não, respondi. Pude perceber o ceticismo em seu rosto. Ele foi visto em Kersky e Rievost, disse Fedor. Ele aparece do nada para pregar e então desaparece antes que os soldados do rei possam fechar o cerco. Deveríamos considerar um assassinato, disse Serguei. Ele está ficando poderoso demais e ele ainda pode estar conspirando com o Darkling. Precisamos encontrá-lo primeiro, observou Padja. Zoya fez um aceno gracioso com a mão. Para quê? Ele parece dedicado a falar sobre a Conjuradora do Sol, dizendo que ela é uma santa. Já era hora de as pessoas terem algum apreço pelos grixas. Não pelos grixas, disse Pavel, empinando o queixo de forma truculenta em minha direção. Por ela? Zoya levantou um ombro elegante. É melhor que desprezarem todos os grixas e considerá-los bruxas e traidores. Deixe o rei fazer o trabalho sujo, disse Fedor. Deixe que ele encontre o Aparat e o execute e deixe que ele sofra a ira do povo. Eu não podia acreditar que estávamos calmamente discutindo sobre matar alguém. Além disso, não tinha certeza de que queria o Aparat morto. O sacerdote tinha muito para explicar, mas eu não estava convencida de que ele ainda trabalhava com o Darkling.
Além disso, ele tinha me dado o Story Sanctaya. E isso significa que ele era possivelmente uma fonte de informações. Se ele fosse capturado, eu só podia torcer para o rei mantê-lo vivo por tempo suficiente para o interrogatório. Você acha que ele acredita nisso? Perguntou Zoya, me analisando. Que você é uma santa ascendida que voltou dos mortos? Não estou certa de que isso faz alguma diferença. Bem, ajudaria a saber exatamente quão louco ele é. Prefiro lutar contra um traidor do que contra um fanático, disse Mali calmamente. Foi a primeira vez que ele abriu a boca. Talvez eu ainda tenha alguns contatos antigos no primeiro exército dispostos a falar comigo. Há rumores de soldados desertando para se juntar a ele, e se isso for verdade, eles devem saber onde ele está. Olhei de soslaio para Zoya. Ela estava fitando Mali com aqueles olhos impossivelmente azuis. Parecia que ela tinha gastado metade da reunião piscando para ele. Ou talvez eu estivesse imaginando coisas. Ela era uma Aeris poderosa e uma forte aliada em potencial, mas ela também tinha sido uma das preferidas do Darkling e isso se dificultava para ela. Isso dificultava confiar nela. Quase ri em voz alta. A quem eu estava enganando? Eu odiava estar no mesmo aposento que ela. Ela parecia uma santa. Tinha ossos delicados, cabelos negros sedosos, pele perfeita. Ela só precisava de um halo. Mali não dava atenção a ela, mas um sentimento enraizado bem dentro de mim me fazia pensar que ele a estava ignorando um pouco deliberadamente demais. Eu sabia que eu tinha coisas mais importantes para me preocupar do que Zoya. Tinha um exército para comandar, inimigos por todos os lados, mas eu não consegui resistir. Respirei fundo e tentei me concentrar. A parte mais difícil da reunião ainda estava por vir. Por mais que quisesse me encolher em algum canto quieto e escuro, havia questões que precisavam ser resolvidas. Olhei em volta da mesa e disse: Vocês precisam saber o que estamos enfrentando. A sala ficou quieta, como se um sino tivesse tocado, como se tudo que veio antes fosse mero preparativo e agora a reunião de verdade tivesse começado. Passo a passo, expliquei o que eu sabia sobre os Nitivoia. Sua força e tamanho, sua quase invulnerabilidade a balas e lâminas, e o mais importante, o fato de que eles não temiam a luz do sol. Mas você escapou? Disse Pádia hesitante. Então, eles devem ser mortais? Meu poder pode destruí-los. É a única coisa da qual parecem não conseguir se recuperar, mas não é fácil. É preciso usar o corte e não tenho tanta certeza de quantos eu consigo enfrentar ao mesmo tempo. Não mencionei o segundo amplificador. Mesmo com ele, sabia que não poderia resistir à investida de um exército de sombras completo, e a pulseira era um segredo que planejava manter, pelo menos por enquanto. Só escapamos porque o príncipe Nikolai nos tirou do alcance do Darkling, prossegui. Eles parecem precisar estar perto do seu mestre. Perto quanto? Perguntou Pavel. Olhei para Mali. É difícil dizer, ele respondeu. 1,5 quilômetros, talvez 3. Então há algum limite para o seu poder, disse Fedor com um alívio notável. Certamente, eu estava feliz de poder concordar com algo que não fosse completamente medonho. Ele terá de entrar em Ravka com seu exército para chegar até nós. Isso significa que nós estaremos avisados e ele estará vulnerável. Ele não pode conjurá-los da mesma forma que conjura sombras. O esforço parece custar algo a ele. Porque não é um poder Grisha, disse David. É Merzost. Em Ravka, a palavra para mágica e abominação era a mesma. A teoria Grisha básica dizia que a matéria não podia ser simplesmente criada a partir do nada, mas esse era o princípio da pequena ciência. Merzost era diferente, uma corrupção na criação do coração do mundo. David mexeu em um fio solto em sua manga. Essa energia, essa substância, precisa vir de algum lugar. Deve estar vindo dele. Mas como ele está fazendo isso? Perguntou Zoya. Será que já existiu um Grisha com esse tipo de poder? A verdadeira pergunta é como lutar contra eles, disse Fedor. A conversa se voltou para a defesa do pequeno palácio e as possíveis vantagens de enfrentar o Darkling no campo de batalha. Mas eu estava observando David. Quando Zoya perguntou sobre os outros Grishas, ele olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que eu tinha chegado ao pequeno palácio. Bem, não para mim exatamente, mas para o colar.
Ele tinha voltado a fitar a mesa, mas se isso fosse possível, parecia ainda mais desconfortável que antes. Perguntei-me o que ele saberia sobre Morozova, e eu queria uma resposta para a pergunta de Zoya também. Eu não sabia se tinha treinamento ou coragem de tentar algo assim, mas será que havia uma maneira de conjurar soldados de luz para lutar contra o exército de sombras do Darkling? Será que era esse o poder que os 3 amplificadores poderiam me dar? Eu tinha a intenção de tentar falar com David a sós depois da reunião, mas assim que terminamos, ele saiu correndo pela porta. Qualquer ideia que eu tivesse de emboscá-lo nas oficinas de material que aquela tarde foi eliminada pelas pilhas de papéis me esperando em meus aposentos. Passei horas preparando a anistia dos Grishas e assinando incontáveis documentos garantindo fundos e provisões para os postos avançados que o segundo exército esperava restabelecer nas fronteiras de Ravnica. Sergei tinha tentado administrar algumas das tarefas do Darkling, mas grande parte do trabalho tinha sido simplesmente deixada de lado. Tudo parecia estar escrito da maneira mais confusa possível. Eu tinha de ler e reler o que deveriam ser simplesmente solicitações. Quando consegui diminuir um pouco a pilha, estava atrasada para o jantar. Minha primeira refeição no salão abobadado. Eu preferiria levar uma travessa para o meu quarto, mas era importante firmar minha presença no pequeno palácio. Também queria garantir que minhas ordens estavam sendo cumpridas e que os Grishas estavam realmente misturando as ordens. Eu me sentei à mesa do Darkling em um esforço para me familiarizar com alguns dos Grishas menos conhecidos e evitar que tivessem uma desculpa para formar uma nova elite. Tinha decidido que pessoas diferentes jantariam comigo a cada noite. Era uma ideia boa, mas eu não tinha o jeito simpático de Mali ou o charme de Nikolai. A conversa soava forçada e cheia de momentos embaraçosos de silêncio. As outras mesas não pareciam estar indo muito melhor. Os Grishas se sentavam lado a lado em uma confusão de vermelho, roxo e azul mal se falando. O barulho metálico dos talheres ecoava pelo domo rachado. Os fabricadores ainda não tinham iniciado os reparos. Eu não sabia se ria ou se gritava. Era como se estivesse pedindo que eles jantassem com um Volcra. Pelo menos Sergei e Marie pareciam satisfeitos. Mesmo se Nadia demonstrasse querer desaparecer no prato de manteiga enquanto os dois trocavam carícias perto dela. Eu estava feliz por eles, eu acho, e talvez com um pouco de inveja também. Contei em voz baixa, 40 Grishas, talvez 50, a maioria recém-saída da escola. Um exército e tanto, pensei com um suspiro. Meu reino glorioso estava começando de modo miserável. Mali concordou em participar do grupo de caça e eu levantei cedo na manhã seguinte para me despedir. Estava começando a perceber que teríamos menos privacidade no pequeno palácio do que tivéramos viajando. Entre Tolha e Tamar e os servos constantemente presentes, comecei a pensar que jamais teríamos um momento a sós. Eu tinha ficado acordada na noite anterior na cama do Darkling, me lembrando do modo como Mali tinha me beijado no Dacha, perguntando-me se ele bateria em minha porta. Eu tinha até considerado atravessar a área comum e bater na porta dos aposentos dos guardas, mas não tinha certeza de quem estava de plantão e a ideia de Tolha ou Tamar atendendo a porta me deixava pinicando de vergonha. No final das contas, a fadiga do dia deve ter tomado decisão por mim, porque quando me dei conta já era de manhã. Quando cheguei à fonte com as 2 águias, o caminho para os portões do palácio estavam cheios de pessoas e cavalos. Basílio e seus amigos aristocratas em vestes elaboradas de cavalgada, oficiais do primeiro exército em seus uniformes bem cuidados, e atrás deles uma legião de servos em branco e dourado. Encontrei Mali verificando sua cela perto de um grupo de rastreadores reais. Era fácil identificá-lo em suas vestes camponesas de tecido grosseiro. Ele portava um novíssimo arco em suas costas e uma aljava de flechas marcada com o azul e dourado pálido do rei de Ravnica. A caçada formal de Ravnica proibia o uso de armas de fogo, mas eu notei que diversos dos servos carregavam rifles nas costas, só para o caso dos animais sobrepujarem seus mestres nobres. É um show e tanto, falei chegando por trás dele. Exatamente quantas pessoas são necessárias para derrubar alguns javalis? Mali bufou. Isso não é nada. Outro grupo de servos partiu antes do amanhecer para preparar o acampamento. Imagine que um príncipe de Ravnica ficaria esperando por uma xícara de chá quente. Uma trombeta soou e os cavaleiros começaram a se colocar em posição.
em um tumulto de cascos e estribos retinindo. Malha balançou a cabeça e deu uma puxada firme no cinto da sela. Espero que os javalis sejam surdos, ele resmungou. Olhei em volta rapidamente para os seus uniformes brilhantes e botas bem polidas. Talvez eu devesse ter equipado você com alguma coisa mais reluzente. Existe um motivo para pavões não serem aves de rapina, disse ele com um sorriso. Foi um sorriso largo e verdadeiro, o primeiro que eu vi em muito tempo. Ele está feliz de ir, eu me dei conta. Ele está resmungando sobre isso, mas está contente. Tentei não levar isso para o lado pessoal. E você é como um grande falcão marrom? Perguntei. Exatamente. Ou um pombo grande demais? Prefiro o falcão. Os outros estavam montando, girando seus cavalos para se juntar ao resto do grupo, enquanto desciam um caminho de cascalhos. Vamos lá, Oretsev, chamou um rastreador com cabelo loiro acinzentado. Eu me senti desconfortável de repente, profundamente consciente das pessoas à nossa volta e de seus olhares inquisitivos. Provavelmente tinha violado algum tipo de protocolo vindo aqui me despedir. Bem, eu disse afagando o flanco do cavalo. Divirta-se. Tente não atirar em ninguém. Certo. Espere, não atirar em ninguém? Eu sorri, mas o gesto pareceu um pouco forçado. Ficamos ali um pouco mais, o silêncio se esticando entre nós. Eu queria jogar meus braços em volta dele, enterrar meu rosto em seu pescoço e fazê-lo prometer que ficaria seguro, mas não fiz isso. Um sorriso triste passou pelos seus lábios. Ele se curvou. Moi souvenirs, disse ele. Meu coração se contorceu no peito. Ele subiu na sua sela e colocou o cavalo em movimento com o calcanhar, desaparecendo em um mar de cavaleiros fluindo em direção aos portões dourados. Eu fiz a caminhada de volta para o pequeno palácio desanimada. Era cedo, mas o dia já estava ficando quente. Tamara estava esperando por mim quando saí do túnel arborizado. Ele voltará logo, disse ela. Não precisa ficar tão aborrecida. Eu sei, respondi, sentindo-me tola. Consegui rir um pouco enquanto cruzávamos o gramado na descida para o estábulo. No Keranzi, eu tinha uma boneca que fiz com uma meia velha e com a qual costumava conversar quando ele saía para caçar. Talvez isso fizesse eu me sentir melhor. Você era uma garotinha estranha. Você não faz ideia. Você e Tolha brincavam com o quê? Com os crânios dos nossos inimigos. Eu vi o brilho em seus olhos e caímos na gargalhada. Nas salas de treinamento, Tamar e eu falamos brevemente com Botkin, o instrutor encarregado de preparar os grixas para o combate físico. O velho mercenário se encantou de imediato com Tamar, e eles tagarelaram em Shu por quase 10 minutos, até que eu pudesse levantar a questão de treinar os fabricadores. Botkin pode ensinar qualquer pessoa a lutar, disse ele com seu sotaque carregado. A luz fraca deixava cicatriz em forma de corda no seu pescoço com um brilho perolado. Ensinei a garotinha a lutar, não ensinei? Sim, concordei fazendo uma careta ao lembrar dos treinos árduos de Botkin e das surras que levei em suas mãos. Mas a garotinha não é mais tão pequena, disse ele observando o dourado no meu kefta. Você volta para treinar com Botkin. Eu acerto garota grande do mesmo jeito que acerto garotinha. É uma atitude muito igualitária da sua parte, falei, empurrando Tamar para fora dos estábulos antes que Botkin decidisse me mostrar quão mente aberta ele poderia ser. Fui direto dos estábulos para outra reunião do Conselho de Guerra. Então só tive tempo de ajeitar o meu cabelo e espanar meu kefta antes de voltar para o grande palácio para me juntar a Nikolai, enquanto os conselheiros do rei o orientavam sobre as defesas de Usalta. Senti-me um pouco como se fôssemos crianças intrometidas entre os adultos. Os conselheiros deixaram claro que acreditavam que estivéssemos desperdiçando seu tempo. Mas Nikolai não parecia se deixar abalar. Ele fazia perguntas cuidadosas sobre armamentos, o número de tropas posicionadas nos muros da cidade, o sistema de alerta estabelecido caso ocorresse um ataque. Logo os conselheiros perderam seu ar condescendente e conversaram com ele com seriedade, perguntando sobre as armas que trouxera com ele da dobra e qual seria o melhor jeito de empregá-las. Ele me pediu para descrever brevemente os Nitchevoia, para ajudar a argumentar que os grixas deveriam ser equipados com novas armas também.
Os conselheiros ainda suspeitavam profundamente do segundo exército, mas na caminhada de volta ao pequeno palácio, Nicolai não parecia estar preocupado. Eles vão acabar mudando de ideia, disse ele. É por isso que você precisa estar lá, para tranquilizá-los e ajudá-los a entender que o Darkling não era como outros inimigos. Você acha que eles não sabem disso? Perguntei incrédula. Eles não querem entender. Se eles puderem manter a crença de que é possível negociar com o Darkling ou forçá-lo a se render, então eles não precisarão enfrentar a realidade da situação. Não posso culpá-los por isso, falei melancólica. Tudo bem conversar sobre tropas, muros e alertas, mas eu duvidava que isso fizesse muita diferença contra os soldados de sombras do Darkling. Quando saímos do túnel, Nicolai disse: Poderia caminhar comigo até o lago? Eu hesitei. Prometo não me ajoelhar e começar a compor baladas em ode à sua beleza. Só quero mostrar algo a você. Minhas bochechas ficaram vermelhas e Nicolai sorriu. Você deveria ver seus corporal que podem fazer algo sobre esse robô, disse ele, e caminhou devagar pela lateral do pequeno palácio em direção ao lago. Fiquei tentada a segui-lo só pelo prazer de empurrá-lo no lago. Apesar de que, será que os corporal que podiam evitar que eu ficasse vermelha? Tirei o pensamento ridículo da cabeça. O dia em que eu pedisse a um corporalnik para cuidar do meu robô seria o dia em que me expulsariam os risos do pequeno palácio. Nicolai parou no caminho de cascalho, metade da distância até o lago, e eu me juntei a ele. Ele apontou para uma faixa de praia na outra margem, perto da escola. Quero construir um pier ali, disse ele. Por quê? Para que eu possa reconstruir o beija-flor. Você realmente não consegue ficar parado, não é? Você não tem coisa suficiente para fazer? Ele apertou os olhos, fitando a superfície reluzente do lago. Alina, estou torcendo para encontrarmos uma maneira de derrotar o Darkling, mas se não conseguirmos, precisamos de um modo de tirar você daqui. Olhei fixamente para ele. E quanto aos outros Grishas? Não há nada que eu possa fazer por eles. Eu não podia acreditar no que ele estava sugerindo. Eu não vou fugir. Eu suspeitava que você fosse dizer isso, disse ele com um suspiro. E você? Falei com raiva. Vai simplesmente voar para longe e deixar o restante de nós aqui para enfrentar o Darkling? Sem essa, disse ele. Você sabe que sempre quis um enterro de herói? Ele olhou de volta para o lago. Estarei feliz em lutar até o final, mas não quero deixar meus pais à mercê do Darkling. Você me daria 2 aeros para treinar? Eles não são presentes, Nicolai. Falei, pensando na maneira como Darkling tinha presenteado Genya para a rainha. Mas eu pedirei voluntários. Só não diga a eles para o que é. Não quero que os outros se sintam desmotivados. Ou comecem a disputar lugares na embarcação. E mais uma coisa, eu disse. Quero que você guarde um espaço para Bagra. Ela não deveria ter de enfrentar o Darkling de novo. Ela já sofreu o suficiente. É claro, disse ele, e então acrescentou. Eu ainda acredito que possamos vencer, Alina. Que bom que alguém ainda acredita, pensei desanimada, e dei meia volta para retornar.